No meio dessa tensão, o conflito na Ucrânia continua e ao menos 5 pessoas morreram em um ataque de míssil em Kiev. O prefeito da capital disse que fragmentos de um foguete atingiram um prédio de 24 andares e a fumaça tomou conta do local. As vítimas foram localizadas em meio a escombros. As equipes de resgate seguem empenhadas na ocorrência. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a revolta do grupo Wagner mostrou a falta de controle das autoridades na Rússia em um caos completo no país. Vamos ver. Сьогодні день, коли точно не має бути тиші і точно потрібне лідерство. Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос, повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю. Professora, já vi analistas da história dizendo que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teve complicações quando resolveu abrir um outro fronte de guerra. Será que essa era uma das possíveis preocupações do governo russo? Porque, claro, a guerra civil é extremamente preocupante, mas a gente não pode esquecer que as forças militares russas estão preocupadas também na tomada do território ucraniano. Sem dúvida, Jairo, existe um grande líder, enfim, conhecido, né, da política internacional que justamente propagava essa ideia que você acabou de citar, né, a ideia de que não se luta uma guerra em muitas frentes ao mesmo tempo, é preciso saber escolher as batalhas. E claro que os russos têm consciência disso, é um grande desafio para o presidente Putin, porque ao mesmo tempo em que ele precisa equilibrar os pratos da própria guerra da Ucrânia, o que significa, no campo de batalha, manter o controle sobre certas cidades, garantir que os aportes de recursos sejam suficientes para evitar contraofensivas, evidentemente há uma preocupação também em relação à perda de controle da situação, enfim, ele ao mesmo tempo tem que gerenciar no ar um outro pratinho que é o pratinho geopolítico, ou seja, ele está lá empenhado em contrapor, digamos assim, o Ocidente, os Estados Unidos e a Europa, mas ele também tem que gerenciar ao mesmo tempo as ressalvas que a China tem com essa crise e essa instabilidade regional, porque é bom lembrar que a China até agora tem sido um grande fiador da Rússia indiretamente, porque continua fazendo comércio com a Rússia, anunciou uma parceria sem limites com a Rússia, mas a gente sabe que para a China, antes de mais nada, o que interessa é garantir que a região não se desestabilize, porque isso afeta os interesses domésticos do Xi também. E aí tem o terceiro pratinho, que, como você dizia, é o pratinho da coesão interna, da coesão nacional. Então, para um governo que precisa gerenciar uma guerra bilateral, ao mesmo tempo em que, do ponto de vista geopolítico, tem forças significativas se levantando contra si. Tem um aliado que é aliado, mas que tem suas ressalvas. E, além de tudo, começa a enfrentar uma racha, uma fissura interna, isso, sem dúvida, constitui uma grande ameaça. Então, lutar todas essas batalhas simultâneas é algo que vulnerabilizaria, claro, o governo do Putin. Então, ele tenta manter o controle sobre cada uma dessas frentes para poder direcionar capital político, recursos e atenção àquilo que, na visão estratégica dele, mais pediria isso. No mundo ideal, talvez o que ele gostaria era poder pensar só na Ucrânia, assumindo que a parceria com a China garante o contraponto aos Estados Unidos e à Europa e que domesticamente ele continua gozando de uma certa legitimidade. Esse é o melhor cenário para ele. Quando ele vê qualquer uma dessas outras frentes ruir, começa a ficar difícil, não só a Ucrânia, mas o equilíbrio como um todo, Jairo. Professora, a gente pode dizer que pimenta no olho do outro é refresco, como a gente costuma dizer aqui no Brasil. O exército ucraniano, Volodymyr Zelensky, todos aqueles que estão contrários à Rússia no conflito, ao ver uma ameaça de guerra civil, de insurreição interna, analisam esse momento como pelo menos um episódio de um ânimo, de um gás para uma contraofensiva no conflito? Pois é, vários especialistas no campo da estratégia militar
tem dito que para os ucranianos e as forças ocidentais, essa movimentação que envolveu as forças do grupo Wagner pode sim culminar numa oportunidade de retomada de controle de certos territórios e de levante, digamos assim, em direção a um aumento de poder e de espaço dentro do conflito. Então, há quem aposte nisso. Agora, eu voltaria a dizer que ainda é muito cedo para ter certeza disso, porque já houve, como nós falamos no passado, países, presidentes que foram questionados e que acabaram conseguindo angariar tanto apoio que saíram até mais forte desse contexto. Eu diria que no curtíssimo prazo, sim, as movimentações e a diversificação do foco abriu espaço para que as forças ucranianas pudessem se desenvolver, avançar na direção de alguns planos mais audaciosos. Agora, se isso vai ser o bastante para uma retomada significativa de território, se isso vai empurrar a Rússia para uma negociação de paz, como alguns têm falado, me parece ainda muito precoce admitir. Pode ser que sim, pode ser que isso abra espaço para uma negociação diplomática, ou pode ser que não, que diante dessa vulnerabilização o presidente Putin fique ainda mais intransigente. Ok, daqui a pouco a gente volta a conversar, inclusive a professora vai explicar para a gente um pouco da ideia da privatização da guerra com a participação de mercenários já já.